Paz seja convosco, meus irmãos. Estamos começando o programa De Frente com a Bíblia. E estamos iniciando esse programa com uma série de estudos sobre o tema fé. E para tratar desse assunto, eu estou recebendo um amigo, o evangelista Daniel Abner, da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Itapetininga. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor. Para mim é motivo de muita honra poder nesta noite, nesta oportunidade, cooperar com os irmãos para esse conhecimento nesse assunto sobre a fé. E para iniciar o tema fé, ou a série de estudos sobre o tema fé, eu queria iniciar com uma frase de Martinho Lutero. Ele dizia: muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. Elas pensam assim porque nunca a experimentaram. A pergunta inicial é: será mesmo que a fé é algo fácil de se pensar, de se exercer? E eu vou mais a fundo ainda. Alguns pensadores, filósofos antigos, eles diziam uma frase, que a fé ela é um salto no escuro. Mas seria mesmo a fé um salto no escuro? Ou como alguns pensadores atuais, modernos, dizem que a fé seria uma energia para nossas vidas? Será que seria só uma energia? Será que seria só pensar positivo? Será que seria apenas uma maneira de receber a ajuda de Deus? Ou a fé vai muito além disso? É para isso que nós estamos iniciando essa série de estudos sobre o tema fé. E para iniciar, eu queria iniciar com um texto de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, na parte B do versículo. Diz assim: mas o justo viverá pela fé. Note que no Antigo Testamento a palavra fé ela é citada apenas em 4 passagens da Bíblia. Já no Novo Testamento a palavra fé ela é citada em mais de 250 vezes. E olhando para esse texto de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, a palavra fé no hebraico ela significa agarramento ou firmamento. Então note que a palavra aqui emuná no hebraico ela significa agarramento. Partindo desse início, já podemos dizer que a fé ela não é um salto no escuro, mas ela está firmada em algo que nós vamos dizer aqui nos próximos minutos que nós estaremos com você nessa série. Então podemos dizer já no início, Daniel, que aqui a fé já nos mostra que é algo que tem sim um firmamento, um fundamento, uma base. Ela está agarrada assim, não é um salto no escuro. E partindo desse início, Daniel, já indo mais para o Novo Testamento, o que nós podemos definir como fé? O que é fé? Meu amigo, pastor Leonardo, nós também temos que diferenciar o que é fé e o que é crer. Há uma diferença entre ter fé e entre crer, pois lá em Tiago, capítulo 2, o seu versículo 19, diz que até os demônios, eles creem e tremem diante de Deus. Então a fé, ela vai muito mais além do que simplesmente você crer em algo. Então o que de fato é fé? Como foi dito, a fé no Antigo Testamento, ela vem da palavra imuná. No Novo Testamento, como foi dito também, aparece mais de 250 vezes, e ela tem algumas definições, por exemplo, fidelidade, confiança, lealdade, entrega e também esperança. A fé também, no grego, ela pode ser traduzida como certeza. Então, nós temos assim uma base. A fé não é cega. A fé, ela tem um fundamento, ela tem a sua base. E seria certeza do que, Daniel? Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E o versículo de número 1. Hebreus capítulo 11 e o versículo... Esse texto, Daniel, seria um texto-chave, né, para nós falarmos de fé. A gente vê nas igrejas e nas escolas bíblicas, nos estudos da Bíblia, que esse é um texto-chave. Sempre as pessoas citam, né, esse texto de Hebreus. Esse texto, ao longo do tempo, se tornou uma base teológica para a definição de fé e explicar qual é a verdadeira fé. Então vamos para o texto? Vejamos o que o texto diz. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, dizendo que a fé ela pode ser definida com certeza, logo no versículo 1 nós temos no que e para que ter certeza.
certeza do que se espera. E meu amigo Leonardo, nós como igreja, o que nós mais esperamos? O céu. Em 2 Timóteo também, no capítulo 4, versículo 8, a fé nos dá a certeza da salvação. E no Antigo Testamento, lá no livro de Jó, no seu capítulo 19, e o seu versículo 25, nós temos a certeza de que Deus sempre se levantará para agir em nosso favor. Então, logo nós temos sim um fundamento, temos uma base, nós temos fé em algo, pois até a ciência ela tem fé em alguma coisa, ela tem fé na evolução e nós temos a nossa fé voltada a Deus. Então, para resumir, nós temos assim um fundamento, nós temos uma base para depositar a nossa fé. E isso é importante, né, Daniel? Porque as pessoas que estão nos assistindo nessa série, é importante dizer isso porque não basta nós sabermos o que é fé, nós sabemos a definição da palavra fé, mas é importante também nós entendermos no que nós cremos, né? Porque se nós perguntássemos a milhares de pessoas, nós saíssemos nas ruas perguntando se as pessoas têm fé, eu acredito que a grande maioria delas diriam que tem fé. Mas fé no quê? O que nos diferencia não é saber o que é fé, mas é saber no que nós temos fé, né? E é exatamente disso que nós estamos falando, né? Porque, como o Daniel disse, o fundamento da nossa fé, que está também escrito lá no livro de Tito no capítulo 1, versículo 2, fala que a fé e o conhecimento, eles se fundamentam na esperança da vida eterna. Então podemos dizer já que no que nós cremos, qual é a nossa esperança? A esperança da vida eterna, né? Lembrando também o texto de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, que Jesus disse que ele iria, mas voltaria e nos levaria para estar com ele. E é essa esperança que nós temos, e é essa esperança que nós estamos fundamentados. Então podemos dizer que existe sim um fundamento, né, Daniel? Um fundamento da palavra de Deus, um fundamento das promessas de Deus. Então a fé que nós temos não é um salto no escuro, não é simplesmente receber uma ajuda de Deus ou uma energia positiva, seria se fundamentar na esperança que nós temos da vida eterna. É essa esperança que os apóstolos, que os discípulos, e que até mesmo no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, Daniel, nós temos também muitas referências, né? Muitas boas referências de fé. Poderíamos citar alguns exemplos. Eu começo por mim aqui citando o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu seus bens, perdeu seus animais, ele perdeu sua saúde, mas contudo, ele não perdeu a fé. E isso é interessante porque a fé de Jó é uma fé resiliente, era uma fé que mantinha-se íntegra, mesmo diante das adversidades, das perdas, das portas fechadas. E isso é muito referência, Daniel, para nossos dias, porque nos tempos que estamos, as pessoas se alinham à fé no sentido de que Deus sempre vai abrir as portas, que Deus sempre vai nos livrar. Mas quando nós olhamos para Jó, todas as portas, ou quase todas elas, se fecharam. Mas contudo, ele continuou com a sua fé íntegra. Então temos o exemplo de Jó. Temos mais algum exemplo, Daniel? Nós temos também um grande personagem, né? Noé. Noé, pelo fato de ouvir uma vez só a voz de Deus, ele começou a trabalhar para construir aquele projeto na qual Deus havia o apresentado. Então ele é um exemplo de fé, pois de uma única vez de ter ouvido a voz de Deus, ele não questionou, ele não procurou evidências, não procurou provas, mas ao ouvir somente uma vez, ele começou a trabalhar e trabalhou por mais de 100 anos. E é isso deixar claro que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o fato dele ouvir a voz de Deus uma única vez fez então que ele trabalhasse com a sua certeza no que ele ouviu. Ele trabalhou tendo a certeza a voz que ele ouviu, que era a voz de Deus. Agora, Daniel, olhando para os tempos modernos, os tempos que vivemos, os tempos atuais, né? E comparando com o tempo dos apóstolos, dos discípulos, olhando para isso, será que a fé tem sido desconstruída? Olhando para a essência da fé que os apóstolos nos ensinaram através da prática de vida que eles tinham com Deus, né, de que vale a pena ser fiel até diante da morte e não negar a fé,
né? Uma fé que também até hoje, também lembrando, nós vimos aqui no Oriente Médio, nós vimos missionários cristãos que têm até hoje sido mortos por amor ao Evangelho e não negam a fé. Então, não só falando dos apóstolos, mas também de alguns bons exemplos de grandes missionários, homens que passaram pela terra. Será que esta fé ensinada pelos apóstolos, pelos discípulos, de que vale a pena seguir a Jesus até o fim, não negar a fé, tem sido desconstruída nos tempos modernos, né? Com toda certeza. Porém, a questão não é a fé em si, mas aonde estão depositando a sua fé. Por exemplo, infelizmente, alguns líderes hoje induzem o povo a ter fé para ganhar somente o material, focado somente no materialismo. Logo então, nós vemos que o povo, o cristão, eles estão depositando a sua fé no lugar errado. Então a questão não é nem a ausência de fé, mas é aonde e como ela está sendo usada e depositada. Hoje a fé ela passou a ser um exercício de mentalização para adquirir posses, adquirir riquezas. Então a fé que é ensinada hoje é uma fé que somente dá, é uma fé que só serve para ganhar, para adquirir. Nós sabemos que não é essa a fé que nós aprendemos, porque em Hebreus 11 deixa claro que todos aqueles homens e mulheres citados ali na galeria dos heróis da fé, eles venceram pela fé, mas muitos deles não viveram as suas promessas. Será esse, Daniel, o motivo de muita frustração hoje no nosso meio cristão? Sim. Será que não seria esse o motivo que muitos hoje, ou talvez você que está nos assistindo, se frustrou muitas vezes? Porque a nossa fé está depositada em lugares errados? Será que não seria esse o motivo do erro, das nossas frustrações? Seria porque às vezes eu vejo que as pessoas nos tempos que nós estamos, ela espera muito, né? Ela diz, eu tenho fé e pela fé o meu filho vai voltar. Pela fé essa porta vai se abrir. E às vezes isso não acontece. E quando isso não acontece, aquela pessoa se frustra. Mas seria que ela não está se frustrando, Daniel, porque ela está depositando sua fé não no fundamento, na esperança da vida eterna? Exatamente. Nós podemos usar um exemplo como Jó, né? Ele diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Já como nós falamos aqui a definição de fé, que é crer, ter certeza e estar afirmado, nós vemos que Jó não está somente afirmado quando tinha posses, mas mesmo quando perdeu tudo quanto tinha, ele demonstrou que estava afirmado, que a sua fé estava voltada somente a Deus. E é interessante porque a fé ela vai muito além do entendimento humano, pois a fé ela é transcendental, ela transcende a razão, ela transcende a lógica. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, né, Paulo diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Ou seja, a fé ela me faz enxergar, a fé me faz ver aquilo que os meus olhos não conseguem contemplar. Então a fé vai muito mais além do que se limitar apenas no âmbito terreno, a riquezas, ao materialismo. Ela vai muito mais além disso. Interessante, né, amados? Tenho certeza que essa série está sendo bênção na sua vida. Você que já está conosco aqui nessa série. E tem muito mais ainda, né? Temos muito mais surpresa para você. Eu tenho dois textos, Daniel, que eu gosto muito de citar quando falo de fé. Um deles é João capítulo 11, versículo 25. A Bíblia diz assim, inclusive essa fé é citada pelo próprio Jesus, né? Então é como se Jesus estivesse apresentando sua fé. E veja que definição de Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tem um outro texto também que eu gosto de citar quando eu falo de fé, e principalmente quando nós falamos para as pessoas que entendem a fé hoje como sendo portas sempre portas abertas, sempre as coisas positivas vão acontecer.
mas mostrando também que a fé não é só coisas positivas, nem sempre as coisas vão dar certo. Há momentos que as portas serão fechadas e nós não podemos perder a nossa fé. É nesse ponto que a nossa fé tem que ser fortalecida. E tem um outro texto nesse sentido também que eu gosto de citar, Daniel, que é Abacuque, né? Abacuque capítulo 3, no versículo 17, que é um texto de Abacuque que diz que ainda que a figueira não floresça, que a vide não deu seus frutos, ainda que os animais do pasto tenham sido arrebatados, ainda que aquilo que nós esperamos não aconteça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então que essa seja a tua fé. A fé que nós cantamos, ou na grande maioria dos hinos que nós ouvimos hoje, é que Deus vai nos livrar da fornalha, é que Deus vai nos livrar de Faraó, que Deus vai nos livrar das tempestades. Mas e quando isso não acontecer? Como explicar grandes homens de Deus, mulheres de Deus que têm falecido, por exemplo, no tempo que nós estamos, e estamos num tempo muito propício para falar de fé. É por isso que nós decidimos falar com você sobre fé, porque nós temos visto muitos entes queridos que têm falecido nesse tempo, né? Devido à pandemia, devido ao Covid-19. E será que eles não têm fé? Ou será que nós poderíamos dizer que os missionários que morreram degolados, que Deus não livrou eles, que morreu na cova de leões, será que eles não tinham fé? Isso é interessante, Léo, porque dentro da cultura judaica, a fé ela se inicia quando a lógica ou a razão termina. Ou seja, é simples ou é fácil nós termos fé quando tudo vai bem. Por exemplo, é fácil você acreditar, é fácil você crer quando você está vivendo dias bons, seja em lado financeiro, emocional, em todos os âmbitos da sua vida. Porém, a fé, ela se inicia quando tudo está indo mal. Por quê? Na lógica, ou quando a lógica termina, inicia a fé. Porque o meu poderio, ele me leva até uma determinada altura. Aquilo que eu tenho me leva até uma certa distância. Dali para frente, quando eu não consigo caminhar mais, é aí que eu exerço a fé. É aí que a fé inicia, quando a lógica, quando a razão termina. É quando o médico fala, tem 3 meses de vida. É ali que então que inicia a fé. E a fé, ela é o combustível do cristão. A fé, ela é o combustível do crente. O que moveram os apóstolos, o que moveram os grandes homens de Deus, foram a sua fé, a sua confiança, a sua certeza em Deus e em Cristo e na sua palavra. Então, quando termina a lógica, quando termina a razão, é aí que então entra a fé, pois a fé me leva aonde a razão nunca vai poder me colocar. Interessante, né? Eu lembro que um dos pais da igreja, em uma de suas frases, ele diz que a fé e a razão, eles caminham junto, só que a fé, ela vai um pouco mais adiante. Ela transcende, né? Ela transcende. Bom, o último ponto que eu queria falar aqui, Daniel, e até queria já agradecê-lo por estar aqui conosco mais uma vez e dizer a você que está assistindo essa série que tem muito mais por aí. Nós temos ainda outros vídeos que nós faremos e você não pode perder. Então, você que está assistindo esse vídeo, anote tudo que você tem ouvido aqui, tudo que você tem ouvido, aprendido, porque vai ser de grande importância para a tua vida. Mas também nós falaremos sobre para que serve a fé. Nós falaremos ainda, tem muito mais surpresa, que para mim é um dos temas mais importantes, que é o último tema, que nós falaremos como exercer a fé. Mas, terminando esse tema do que é fé, eu gostaria de que você, Daniel, deixasse uma última palavra para nós. E eu queria que você deixasse essa última palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Como nós falamos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, de crise social, econômica. Estamos vivendo um tempo de crise na saúde. As pessoas têm vivido muita pressão nesse tempo, muita ansiedade, crise de ansiedade, têm perdido pessoas da casa, da família. Eu queria deixar essa última pergunta para você aqui, direcionada a essa pessoa que está nos assistindo. Como nós podemos usar a fé nesse tempo que nós estamos? Perfeito. Desde já eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor Leonardo, que nos fez esse convite. Eu me sinto muito privilegiado em poder participar desse projeto que Deus colocou no seu coração. Eu queria deixar um conselho ou uma palavra para você.
como nós já tratamos acerca de fé, e você entendeu que fé é confiar, que fé é ter certeza, que fé é estar enraizado em Deus, é estar agarrado nele, então quero que você, nesse ano tão difícil, deposite a sua fé em Deus, ou seja, tenha a certeza que Ele será o seu socorro bem presente na hora da angústia, como está em Salmos 46. Se você tem a sua fé firmada em Deus, e se você tem certeza que Ele é poderoso para te guardar, então creia, deposite a sua fé somente nele. Que Deus continue te abençoando. Amém. Glória a Deus, amado. Eu acredito que essa série foi muito rica para você. Nós procuramos fazer um vídeo mais curto para que você pudesse assistir até o final e para que pudesse somar na tua vida. Espero que, de coração, que você tenha sido abençoado por essa série e que Deus tenha te falado ao teu coração. Termino também deixando meus agradecimentos e falando que você possa, nesse tempo, crer no Senhor, independente da situação. Veja que a fé que Jesus apresentou em João capítulo 11, versículo 25, quando ele chegou na casa, Lázaro estava morto. Mas quando Lázaro estava morto, a sua família já havia perdido a esperança. Mas quando Jesus chegou, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa esperança que nós temos, você que já perdeu alguém na sua família, ou você que está com alguém da tua família que está no hospital, fica com essa palavra: se você crer em Jesus, ainda que esteja morto, ressuscitará. Que Deus possa ressuscitar tudo aquilo que você pensa que não tem mais solução, que não tem mais jeito na tua vida. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, que você fique com esse estudo sobre esse primeiro capítulo dessa série, o que é fé, e que isso esteja no teu coração. E que ninguém vos enganeis, né? A Bíblia diz que ninguém vos engane, porque nesse tempo virão muitos falsos mestres, falsos apóstolos, e que nós não venhamos ser enganados. É para isso que nós estamos aqui, dizendo que a fé não é aquilo que vemos, é aquilo que não vemos, mas temos a certeza que nós receberemos. Então que ninguém nos engane nesse tempo, porque vivemos tempo onde as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que são visível do que aquilo que é invisível. Hoje é muito mais fácil nós ouvirmos aquilo que é visível, para que nós cremos, para que possamos acreditar do que nós não vermos. Mas a fé que nós procuramos trazer para você aqui hoje é que nós não precisamos ver, mas nós precisamos crer. Então, para resumir, meu amigo, fé é ser movido pelo invisível. Glória a Deus. Amém, amados? Fica com essa palavra no teu coração, fique com essa palavra na tua vida, que nós possamos crer sem ver. E eu termino dizendo o que aconteceu com os discípulos quando Jesus chegou. E um dos discípulos, chamado Tomé, ele disse que ele queria ver para crer. E quando Jesus mostrou a ele, Jesus disse: muito mais bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Você é mais do que bem-aventurado. Amém? Que Deus abençoe, fique com a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe e esperamos você na próxima série, ou melhor, no próximo capítulo da série, que vai ser Para que serve a fé. Se você foi abençoado nesse capítulo, pode ter certeza que Deus tem muito mais para a tua vida, Deus tem muito mais para te ensinar, para falar com você. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva aí, não termine esse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para que você possa receber a notificação. E se você quiser ser mais bem-aventurado ainda, compartilhe o nosso canal no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, para que nós possamos crescer esse canal. E eu tenho certeza que nós vamos abençoar muitas pessoas através desse programa de Frente com a Bíblia. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus fique na abençoe, paz. irmãos. A paz do Senhor.